Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Padrões de Renko. Temos aí alguns padrões importantes. Pivô duplo azul. É um triângulo invertido de alta e ele é composto por dois pivôs de alta, ou seja, dois boxes azuis. E no meio deles tem um boxe amarelo. Então é o nosso pivô duplo azul, que é um triângulo invertido de alta. Apareceu esse padrão, você pode entrar comprado. Pivô de alta azul é o boxe azul, depois de um boxe negativo, né? É o simples, é o comum. E tem um pivô duplo amarelo, né? Que é um triângulo de baixa. Então, como é que ele vai acontecer? Geralmente numa área de consolidação, assim como o triângulo invertido de alta ou o pivô duplo azul, vai ser um boxe amarelo, um boxe azul, um boxe amarelo, e o mercado vai cair nesse segundo pivô amarelo. E tem um pivô amarelo de baixa normal, que é um pivô de baixa depois de um boxe de alta. É importante a gente saber identificar os padrões de Renko no gráfico, tá? Pivô de alta, boxe azul, pivô amarelo de baixa, né? O nosso boxe amarelo, que a gente tem comentado, triângulo invertido de alta, aquele padrão que nós estudamos lá na tela anterior, tá? Mercado vinha caindo, fez um pivô de alta, um boxe azul, pivô de baixa, boxe amarelo, esperar o fechamento do próximo boxe azul e o mercado vai subir nesse triângulo invertido de alta. E aqui a mesma coisa, o triângulo de baixa, tá bom? Boxe azul, boxe amarelo, boxe azul, boxe amarelo, o mercado vai cair. Operacional duas telas com Renko. A sombra de um boxe amarelo no 5R é espelhada no 9R. Então, algumas pessoas já me perguntaram, será que eu posso operar com duas telas? Pode. Então, a sombra de um boxe amarelo no 5R, ela é espelhada no 9R. Isso eu estou falando aqui no dólar, tá? Então, o nosso boxe amarelo é para venda. Quando fechar um boxe amarelo no 5R, entrar com uma venda com alvo inicial de 2 pontos, isso para a operação de scalper, no dólar. No Renko 9R, o boxe estará em formação na cor vermelha, ou seja, OBV caindo. E na compra, quando fechar um boxe azul no 5R, entrar com uma compra com alvo inicial de 2 pontos, é um scalp no dólar, tá? Só que agora comprando. No Renko 9R, o boxe estará em formação na cor verde, ou seja, OBV subindo. Dica: a melhor proteção de stop testada é se posicionar atrás das linhas inimigas, né? A sombra dos boxes azul e amarelo. A dica número 2, não entrar a mercado, sempre buscar entradas com pelo menos 2 pontos de gordura. E a dica número 3, observar a formação de boxe azul e amarelo em cima da linha de abertura do dia e operar nessa direção. É aquela operação lá de ponto de retorno. Então, perdeu a abertura com boxe amarelo, operações de venda, ganhou a abertura com boxe azul, operações de compra e sempre priorizar operações de scalp. Operacional 3M Pro, né, com Ichimoku Cloud. Então, geralmente um boxe azul claro antecede uma reversão do movimento de alta para baixo, mesmo que temporariamente. Pelas suas características, um boxe azul claro reúne todas as condições para ser um boxe amarelo, ou seja, um pivô de baixa. Deve-se ficar atento ao próximo boxe, pois este sim pode ser um boxe da exaustão, nos indicando que o movimento vigente está perdendo combustível. Note que, na maioria das vezes, o boxe azul claro falha como gatilho de exaustão, mas nos indica que o mercado está tentando mudar de direção e só não fez devido à força, né? Nesse caso, compradora ainda manter interesse na alta. Um gráfico de Renko é constituído da seguinte forma: uma vez ultrapassada a máxima ou a mínima do boxe anterior por valor pré-definido, ou seja, o número de Renko, coloca-se um boxe ou tijolo na próxima coluna. O gráfico Renko só está voltado para o movimento dos preços.
O tempo e o volume não estão incluídos, tá? Quando o movimento de alta ou de baixa dá um último e forte suspiro antes de finalizar sua trajetória, esse acontecimento se chama exaustão e pode ser identificada no gráfico com o nosso pivô azul claro. Exaustão de alta e boxe roxo é exaustão de baixa. Então, se surgir esses boxes aí na sua tela, está indicando a exaustão nesse movimento vigente. Setup 3 telas. Um Renko de 31R, né, é um indicador de tendência para análise de mercado longo. O Renko 21R para planejamento das operações, que é o intermediário, e um Renko 11R para entradas e saídas na direção da tendência, é o curto. Né? Isso a gente está falando aqui no exemplo do mini índice. Possíveis configurações, tá? Fora do Trade System, né? Mas que podem ser utilizadas e testadas por vocês. Usar a média de 96 períodos, que é uma média longa, né? Tanto para o índice como para o dólar. E para ações, essa configuração já passa para 48. Usar uma média de 48 para tela intermediária e ações 24. E a média curta é a de 6 períodos para o Renko. Tá? O MACD 24, 12 e 6 tem que fazer essa adaptação para usar aí o MACD ou MACD. O operacional do Setup 3 telas funciona da seguinte maneira. Quando a MA de 6 subir cruzando para cima da MA 48, ela identifica uma tendência de alta intratendência. Né? Quando a MA de 6 aponta para cima da 96, e temos aí um boxe verde, preferencialmente azul, fechando acima dela, nós temos aí a confirmação de uma tendência de alta. O inverso é verdadeiro para operações vendidas. Os preços acima dela é para a gente comprar ou ficar de fora. E quando a MA de 6 cai, ela detecta uma tendência de baixa. Então, vender ou ficar de fora quando os preços estiverem abaixo dela. Quando a tendência for de alta no Renko, ou seja, o preço acima da MA curta, quando a tendência for de alta no Renko, o preço acima da MA curta e o MACD estiver em baixa, ou seja, menor que zero, existe aí um equilíbrio altista temporário. Ótima oportunidade para operar vendido. Dica: não opere comprado acima da linha superior da banda de um canal e nem opere vendido abaixo da banda inferior de um canal. Esse canal que a gente está falando é uma banda de Bollinger, tá? Então é só uma dica aqui que me veio esse insight. Nunca faça isso. Outra dica é a utilização de osciladores como o MACD, estocástico e FR para identificar áreas compradas demais ou vendidas demais. E a última dica é opere na direção da maré, entrando quando a onda estiver contra a maré, pullback, né? É igual ao surgimento aí de um boxe azul-amarelo durante uma tendência. E como é a configuração desse setup 3 telas então? A gente vai usar a janela do Volume Price como sinal, um Renko menor para entrada, um Renko maior para planejamento. Indicadores, MA de 6, MA 96, MA 48, Prior Quote Adjustment, Price Guide Abertura, a VWAP diária e o MACD ou estocástico com a regra de coloração. Temos também o Setup and Array, né? Por exemplo, né, no índice aí a gente vai comprar no rompimento da máxima e vender no rompimento com volume para baixo da mínima, buscando sempre essas operações no surgimento dos boxes azul e amarelo. Os indicadores que devem ser usados nesse setup é uma média móvel exponencial de 5, que é o sinal, que é rápida, uma média móvel exponencial de 22, que é a curta, uma média móvel exponencial de 200, que é a longa, né, que vai ser o suporte. Podemos usar o indicador Bulbi de 13 e o Prior Quote Ajuste e a VWAP diária. Dica: sempre operar o cruzamento das médias a favor da tendência e o stop loss vai na alta ou na baixa mais próxima. Isso é muito importante. Operando com Elder Ray. Então vamos lá. O Bull Power azul é igual a máxima menos a média móvel exponencial. O Bull Power branco é igual a mínima menos a média móvel exponencial. O Bull Power negativo, menor que zero, a força dominante do mercado é vendedora. Esse Bull Power positivo
ele é maior que zero. A força dominante do mercado é a compradora. E por que eu estou explicando isso? Porque você precisa entender. Na venda, você deve usar a MMA de 22 para identificar a tendência no curto prazo, né? E 3 parâmetros são necessários. Tá? Uma linha de tendência de baixa, sinalizada pela MMA de 22, ou seja, boxes vermelhos e negociando abaixo da média. O Bull Power positivo, mas apontando divergência de baixa. E quando o Bear Power ultrapassar o zero, o sinal fica mais claro, né, em razão da divergência de baixa do Bull Power. Quando o Bear Power ultrapassa o zero, o sinal fica mais claro em razão da divergência de baixa do Bull Power, de olho na formação de fundos maiores. E na compra, a tendência de alta, né, a LTA, deve ser identificada pela MME de 22, a média móvel exponencial de 22, ou seja, boxes verdes negociando acima dessa média. O Bear Power negativo, mas apontando divergência de alta. Quando o Bull Power ultrapassa o limite de zero, aquele limiar de zero, em razão da divergência de baixa do Bear Power, formando topos maiores. Evitar os falsos rompimentos, traçando aí o preço Fibonacci em conjunto com a marcação das ondas A, B, C e D.